Não declinarei, porque vou falar de um assunto pertinente e do momento, que é a proposta do ministro da Fazenda com os estados brasileiros para resolver a questão dos estados. Só que a contrapartida que o Ministério da Fazenda está querendo, ele vai simplesmente suprimir a autonomia dos estados com relação a praticamente mais de 50% do seu poder de atividade. Então está certo o governador Paulo Artung quando se manifesta contra, porque essa é mais uma decisão, mais uma proposta de quem está perdido à frente do país, de quem não tem a menor condição de resolver os problemas pontuais e objetivos do país e começa a querer inventar a roda, começa a querer resolver um problema abrindo mão de um valor que não poderia abrir, porque o Brasil não está em condições de fazer nenhuma concessão e aprovar nenhum pedido de protelação de pagamento ou de alongamento, sendo que o problema maior do país é caixa, é condições de resolver as suas demandas. E, em contrapartida, estabelece uma usurpação de direitos legislativos dos estados, que vai transformar os estados em meros carregadores de pires ao Planalto Central. Eu vejo que a questão da economia, especialmente, ela precisa fortalecer as autoridades e os parlamentos, tem que fortalecer os órgãos de fiscalização. E é bom que a gente tenha aqui hoje os componentes, membros do TCU, que sabem muito bem, e o deputado Sandro Locutor, que é presidente hoje da UNALE, que é uma força no Espírito Santo em termos de discussão desses assuntos que estão ligados à federação, que se os órgãos de fiscalização, os tribunais, tivessem poder necessário para a execução, de evitar que essas situações acontecessem, nós teríamos um país equilibrado. Não adianta ter lei de responsabilidade fiscal se não estabelecer ao órgão de fiscalização técnico o poder adequado para intervir e para socorrer, antes que sejam executadas essas políticas experimentais e políticas descontroladas de capacidade técnica e de comprovação de eficiência no resultado final. Então, acho que, se o TCU tivesse prestado o serviço que acabou prestando só praticamente em 2014, 2015, com relação a não permitir as chamadas pedaladas, nós teríamos evitado que acontecesse isso. Da mesma forma que o juiz Sérgio Moro está prestando relevante serviço à sociedade brasileira em atingir a corrupção no seu coração, o Tribunal de Contas da União poderia ter evitado que tudo isso acontecesse se tivesse agido tecnicamente, reprovando esse tipo de comportamento. E nós, que já tivemos um Tribunal de Contas do Estado, sempre defendemos que os tribunais precisam parar de só averiguar aquilo que foi executado. Os tribunais têm que se valer da condição de prevenção, evitar o dano, evitar o mal. E por isso que nós sempre defendemos aqui no Tribunal de Contas a cautelar, porque esse sistema viabiliza, porque quem tem a capacidade técnica é que tem condições de prever o que pode acontecer de errado e evitar. E por isso que eu parabenizo o Tribunal de Contas da União, apenas corrijo que foi tarde, mas devia ter tomado essa posição há muito tempo, que o Brasil e a administração pública teria uma correção e um objetivo maior.